Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira para a gente poder conversar sobre cães, entender um pouco melhor esse universo, entender qual é o nosso papel, o que a gente pode oferecer, o que é melhor, o que a gente está fazendo, o famoso errado, né? Porque errado, na verdade, nunca é. Afinal de contas, a gente faz aquilo que a gente conhece. A gente faz aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente já ouviu falar, que alguém explicou pra gente, que alguém ensinou. O ideal é que você entenda tudo isso, que você receba essas informações, que você tire as suas próprias conclusões daquilo que você quer fazer com o seu cão, daquilo que o seu cão quer fazer com você, daquilo que ele consegue fazer, que ele pode fazer de acordo com a idade dele, com o porte dele, com as condições físicas dele. É isso que a gente precisa fazer e toda quarta-feira eu tô aqui justamente pra gente poder falar sobre isso, entender um pouquinho mais esse universo tão maravilhoso que é o universo dos cães. Desculpa eu ter colocado a mão agora aqui na frente para ajeitar a iluminação. Espero que todos estejam bem. Enquanto a gente começa aqui, eu vou contar uma história, uma situação, para poder ilustrar um pouco mais sobre essa live que a gente vai falar. Eu sempre gosto de ilustrar com alguma situação. E eu sempre gosto de dizer que esses temas dessas lives, eles são retirados de coisas do dia a dia. São coisas que eu vivencio, coisas que eu vejo, coisas até que eu ouço. E por que não? Se alguém fala alguma coisa, pode ter certeza que tem algum fundo de verdade ali, aquilo aconteceu mesmo de alguma forma. Muitas vezes, quando as pessoas querem dar conselhos para outras, ou as famosas dicas que as pessoas gostam de dar, é porque em algum momento, de alguma forma, funcionou. Aquilo deu certo para as pessoas. Independente se realmente aquilo que foi feito foi o objeto da situação, foi o que desencadeou a resolução do comportamento ou da situação, as pessoas focam e simplesmente falam pra gente. E se você absorve isso e repete ou reproduz como a única verdade, você pode colocar o seu cão em risco, estará colocando o seu cão em risco, tendo em vista que cada cão é único, cada ser deles tem necessidades diferentes, específicas, que você precisa conhecer. Então é para isso que a gente está aqui. E uma dessas situações que eu quero comentar com vocês é uma situação de uma das pessoas que eu fui ajudar, uma das famílias que eu fui ajudar, onde a cachorrinha ela tinha o costume de subir na mesa. Então sempre que a família saía de casa, ou quando não tinha ninguém ali, por exemplo, for tomar um banho, ou na hora que foi dormir, na hora que eles encontravam, ou a cachorrinha estava em cima da mesa, ou percebiam que ela tinha subido ali, mexido nas coisas que tinha ali, e consequentemente quando tinha comida também, era direto, ela vira e subia. As pessoas vinham comer, ela já queria subir na mesa também para participar dessa situação. E uma das coisas que a gente desenvolveu para que a família tivesse, é que toda vez dentro dessa rotina de alimentação da família, também fosse um momento onde a cachorrinha tivesse algo para fazer, onde ela tivesse um lugar para ficar, onde ela ganhasse recompensas muito melhores do que as recompensas que ela ganharia na mesa, que já não seriam nenhumas. Então, na verdade, a primeira coisa que a gente fez foi evitar o acesso com facilidade dessa cachorrinha à mesa, retirando algumas cadeiras em momentos específicos, naqueles momentos em que poderiam dar alguma coisa errada e a cachorrinha cair nesse erro novamente, as cadeiras foram retiradas. E junto a isso foi feito um trabalho com um tapetinho, que era um local onde essa cachorrinha deveria ficar. Era como se fosse a cadeirinha dela. Então, quando as pessoas vinham para a mesa, trazia esse tapetinho e ela ficava nesse tapetinho para poder participar, recebendo as recompensas dela ali, a própria alimentação, ou às vezes era até um petisco, depende do horário que isso era feito. Então as pessoas utilizavam essa rotina para criar na cachorrinha essa condição, para ela entender como é que funcionava essa rotina também. Porque uma das coisas que fez com que eu falasse dessa live, eu trouxesse esse tema para vocês, é porque às vezes as pessoas utilizam as coisas que os cães aprendem de uma forma não muito justa com os cães. Por exemplo, vamos entender essa situação que eu criei, que eu falei agora para vocês aqui, e vamos transformar ela numa situação injusta para a cachorrinha. O correto e o que foi ensinado para a cachorrinha é que toda vez que as pessoas iam para a mesa para se alimentar ou para fazer qualquer coisa, ela vinha, trazia um tapetinho dela para que ela pudesse ficar ali nesse tapetinho. E tinha até um comando no início para que ela soubesse quando era a hora de ir para esse tapetinho. Só que aí imagina usar essa situação de uma forma injusta com a cachorrinha. A qualquer momento, independente do que vocês estão fazendo, você falar para ela ir para esse lugar, para essa caminha, para essa toquinha, para essa casinha, só porque você não quer que ela fique ali com você. Só porque você acha que ela pode atrapalhar o que você está fazendo, ou porque ela está atrapalhando num momento que você não tem disponibilidade para ela.
Então olha como a gente acaba sendo injusto com os nossos cães, utilizando coisas que eles têm para ele como coisas boas. E a gente pode acabar transformando isso numa coisa ruim. É por isso que muitas vezes os cães acabam não respondendo quando a gente chama pelo nome em diversas situações. Eles acabam respondendo quando tem a recompensa que ele conhece, porém você acaba utilizando o nome dele de forma tão errada, sem recompensa, sem consequência boa para ele, que ele começa a ignorar aquele nome. Ele não quer mais responder aquele chamado. E isso serve para toda e qualquer comunicação que você quer ter com seu cãozinho. A live de hoje é exatamente essa. Quanto menos, melhor. Porque é justamente isso que algumas pessoas imaginam quando tem um cão em casa. Quanto menos ele atrapalhar, ou quanto menos ele demandar atenção e cuidado, e interação e brincadeiras, melhor para a família. Será que essa é a forma como a gente deve pensar para trazer um cãozinho para viver com a gente, para fazer parte da nossa família? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Boa noite, pessoal que já entrou aí, falando bastante, conversando, se comunicando. Sejam todos muito bem-vindos. Então a live de hoje é essa, quanto menos, melhor. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar a pergunta, que é uma pergunta que eu gosto de deixar aqui para que vocês possam dar também a opinião de vocês, para que depois eu possa olhar aqui e a gente possa conversar um pouco sobre a opinião de cada um, para a gente possa entender como cada pessoa pensa ou enxerga essa situação. E a pergunta de hoje é: o que você vai oferecer para o seu cão em casa? E a gente está considerando aqui essa questão de quanto menos, melhor. O que você acha que você deve, então, oferecer para o seu cão? Uma coisa que você precisa. Dê preferência para responder aqui no aviãozinho, não, na interrogação, que é onde ficam as respostas ali guardadas, para que eu possa ter acesso mais fácil. Enquanto isso, vamos começando com a nossa live. Vamos que vamos. Deixa eu começar com as perguntas de hoje. A primeira pergunta é: cães precisam de muitas atividades? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz no meu story aqui. Dava para o pessoal responder ali como uma pergunta de múltipla escolha. Eles precisam de muitas atividades? Quando a gente fala assim, principalmente para as pessoas que não têm muito conhecimento ou não se aprofundam no universo dos cães, as pessoas tendem a achar que cão precisa de muita atividade. Só que o problema é que as pessoas acabam focando nas mesmas atividades. Ela cai naquela famosa mesmice, é um termo de coisas que se repetem, senso comum ali, que fica repetindo tudo no mesmo dia, tudo igual, em dias diferentes também, durante a semana. Então a gente acaba oferecendo muito da mesma coisa para o cão. Essa pergunta de se eles precisam de muitas atividades, a resposta é sim. Eles precisam de muitas atividades. Só que elas são atividades variadas. É por isso que elas são entendidas como muitas. Porque tem diversos aspectos que são importantes a gente trabalhar com o nosso cão, a gente oferecer para os nossos cães, e não focar somente em um tipo de atividade e oferecer ali demasiadamente, esgotando o nosso cão, passando do limite dos nossos cães. Isso acontece muito quando a gente fala de passeio ou jogar bolinhas, jogar algum brinquedo para o cão pegar. As pessoas acabam focando somente nessa necessidade, que seria uma necessidade mais física do cão quando a gente joga bolinha, e até o próprio passeio. Muitas das famílias entendem o passeio como uma atividade física para o cão. Esquecem toda a atividade sensorial e social que existe dentro de um passeio e focam só no movimento, na caminhada, na corrida, no trajeto, no tempo que vai fazer isso. E você acaba tendo um cão que dificilmente vai cansar. E quando ele cansar é porque ele está esgotado. Porque você está trabalhando somente uma das necessidades desse cão. Uma atividade física, só um esforço físico. Tem cães que vão aguentar um pouco mais, tem cães que vão aguentar menos do que o normal até. Só que os cães precisam de muitas atividades. Só que elas precisam ser variadas. A gente precisa atender diversos aspectos desse cão. Não somente a parte física. Se a gente pensar só na parte física, cadê o resto? A gente precisa entender que a alimentação também é uma atividade, precisa ser uma atividade. A socialização é uma atividade. Diversos aspectos que eu vou falar ainda aqui na live precisam ser considerados. Então a gente precisa entender que o cão precisa sim de muitas atividades. E quanto mais a gente pensar dessa forma, mais fácil fica para que a gente ofereça coisas variadas para o cão, para que aumente aquele leque de opções, de atividades e interações que você vai oferecer para o seu cão, para tornar essa vida do seu cão cada vez mais rica, aumentar a qualidade de vida, a expectativa de vida desse cão. Então, sempre que a gente falar de cães, tem que pensar em muitas atividades.
muitas coisas variadas para a gente fazer com eles. E não a mesma atividade em excesso diversas vezes, esgotando o nosso cão. Podem dar a opinião de vocês. Daqui a pouco eu falo, o Guilherme tá aí. Boa noite, Guilherme, colocando as opiniões excêntricas dele aqui. E vamos seguindo, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Segundo, o seu cão precisa dar um tempo para você? E isso é uma das perguntas que culminou com a nossa live, com aquela questão de você querer que o seu cão, não vem agora não, vai pro seu lugar, deita lá, fica aqui, o famoso vai pra caminha, vai deitar. Isso acontece muito. Então será que o seu cão precisa dar um tempo para você? A primeira coisa que a gente precisa fazer com essa pergunta é inverter ela. Será que a gente precisa dar um tempo para o nosso cão? Essa é a coisa mais rica que a gente tem para fazer quando a gente tem um cão dentro de casa. E dentro daquelas atividades, dessas muitas atividades, uma das atividades tão importantes é o momento de descanso. Ou o momento em que ele fica sozinho, que ele aprende a ter independência, autoconfiança. Isso é uma das coisas mais importantes quando a gente traz um cão para dentro de casa. E aí, independente de como é a rotina desse cão, se ele sai muito, se ele conhece muitas pessoas, se vem muita gente dentro da casa, sem ser aquelas pessoas que já são normais e comuns da família, independente disso, você precisa inserir dentro da rotina do seu cão um momento para ele relaxar. Um momento de paz, justamente para que ele possa processar tudo o que aconteceu dentro daquele período, que ele possa se desestressar, que ele possa relaxar, que ele possa conseguir ficar sozinho, aprender a lidar com o ambiente onde ele está de uma forma solitária. Só ele com ele mesmo. Isso é o que a gente precisa pensar. E não o contrário. Não pensar que o meu cão precisa dar um tempo para mim. Sou eu que vou proporcionar esses tempos para o meu cão. Aí, automaticamente, esse tempo também vai vir para mim. Quando eu começar a mostrar para o meu cão e incluir na rotina dele momentos em que ele fica sozinho, que ele faz atividades sozinho, que ele brinca sozinho, em que ele descansa, nesses momentos eu também vou ter um momento de descanso, um momento meu. Se a pessoa pensar dessa forma, né, para ter um momento só meu, é importante a gente entender que quando a gente está com um cão em casa e a gente tem um momento com ele, a gente precisa oferecer coisas boas para ele. A gente precisa garantir que ele se divirta, que a gente interaja bem, que melhore o nosso relacionamento. E uma das coisas envolvidas com isso é fazer com que o cão descanse. É dar um momento para o cão descansar, inserir isso na rotina dele. Então nunca pense o contrário. Se você hoje pensa, meu cão precisa dar um tempo para mim, é porque provavelmente você está oferecendo as atividades de forma errada. Você não está oferecendo a variação de atividades que o cão precisa, aquele cão precisa, e está focando somente em poucas atividades do mesmo formato, com a mesma finalidade. Isso é o que está acontecendo. Nesse momento, o seu cão vai continuar dependendo de você, precisando de você para que as coisas aconteçam. É quando a família faz a seguinte situação. Passa um tempo fora de casa, pode ser o dia inteiro ou um período do dia, e quando chega, a família quer compensar aquele momento que o cão ficou sozinho para que fique o tempo inteiro com ele. O que acontece nesses momentos é que o cão só vai saber ficar com vocês. Toda vez que vocês estiverem presentes, ele não vai conseguir ficar longe. Ele vai precisar estar junto. E aí, nesse momento, não vai ter quem aguente. Primeiro, você vai ficar oferecendo atividades em demasiado para o seu cão, porque ele vai estar sempre ali, ó, junto com você, porque é a forma que você apresentou essa relação com ele, de quando vocês estão, ele precisa estar junto. Ele vai estar sempre demandando essa atenção, vai cansar você e vai cansar ele também, de uma forma exagerada, desgastante. A relação vai ficar estremecida por causa disso. Então pense sempre que quem precisa dar um tempo é você para o seu cão. E nunca o contrário. Se o seu cão está precisando de você, você precisa dar essa atenção para ele. E uma das melhores formas de dar atenção para o seu cão é ensinar e fazer ele gostar de ter atividade sozinho, de ter momentos de descanso. É isso que a gente tem que fazer. Vocês pensavam, alguém faz isso, alguém já fez ou pensou nisso, que o que a gente precisa é ensinar o nosso cão a descansar, a relaxar? Ou você pensa o contrário, que o cão tem que sempre estar brincando e participando porque isso é muito mais legal? Fui tendencioso aqui, né, de falar que é mais legal ficar brincando. Que é o que as pessoas acabam imaginando. Próxima pergunta. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês aqui com a pergunta de hoje, que é: o que você vai oferecer para o seu cão em casa?
Porque aqui estamos falando de aquelas famílias que acabam pegando os cães e quanto menos fizer com o cão, melhor. Que deu origem à nossa live, quanto menos, melhor. A pessoa quer ter menos contato, quer que o cão não atrapalhe muito, não demande tanta atenção. Então o que você vai oferecer para o seu cão em casa? E aí não estamos falando de fora de casa, não me vem falar passeio, porque senão não faz sentido. Qual atividade é importante fazer em casa? Que tem a ver com o que a gente vai falar aqui depois. Aí eu coloquei 3 situações que a gente poderia fazer de atividade com o nosso cão em casa. Eu coloquei jogar a bolinha, encontrar objetos e uma socialização. Eu coloquei a socialização aqui porque muitas pessoas acreditam que a socialização é uma situação e ela tem que ser entendida como uma atividade para o cão. É um momento de interação. Quando você ensina e apresenta coisas para o seu cão de forma boa, então ela precisa ser entendida como uma atividade também. Então vamos para a primeira, jogar a bolinha, fazer dentro de casa. Estamos falando aqui, ó, é importante fazer em casa. Jogar bolinha. Quando a gente faz esse tipo de atividade com os cães, eu coloquei bolinha, pode ser alguma outra coisa que você joga para que o seu cão vá pegar. Primeira coisa que a gente precisa entender, esse nosso cão e esse local onde ele está, ele conhece muito bem todas as curvas, todas as entradinhas que esse lugar tem, ele sabe se movimentar nesses lugares de uma forma mais rápida? Essa é a primeira coisa, porque senão você vai jogar essa bolinha, esse cão vai tentar pegar, ela vai fazer uma curva, ele vai bater em alguma coisa, pode derrubar coisas. Então o cão precisa saber se movimentar, precisa conhecer o próprio corpo. E a outra condição é qual é o piso onde você está jogando essa bolinha. Vai fazer o seu cão escorregar? Vai machucar a patinha dele se ele ficar tendo muito atrito ali? Olha como não é tão simples assim quando a gente fala de jogar bolinha. Quando a gente foca em jogar bolinha, a gente acaba caindo nessa condição. Os espaços acabam não sendo tão grandes, a bolinha fica ricocheteando e o cão fica escorregando, fica batendo, não sabe como virar. Se você não desenvolver tudo isso no seu cão, não preparar o seu cão para esse tipo de atividade, vai ser difícil esse jogar bolinha. Não vai ser tão saudável, tão prazeroso, vai ser mais estressante. Seu cão vai ter dificuldade para pegar, essa bolinha vai fugir, ele vai bater, ele vai se machucar, ele vai cansar demasiadamente. Então olha como é importante a gente pensar no jogar a bolinha dentro de casa como uma atividade prazerosa. De que forma eu vou fazer isso? Aonde? Quanto tempo? Quais são os critérios dessa brincadeira? É ele pegar a bolinha e sair correndo? É ele pegar a bolinha e trazer até mim e a gente ficar brigando para eu tirar dele? Ou é ele vir até mim quando ele pega a bolinha, me dar e dar ela na minha mão, ou colocar dentro de um potinho e aí eu pego ela e jogo de novo? Olha como a gente precisa transformar a brincadeira que seria simples, uma brincadeira de simples esforço físico, para um exercício mental, um exercício de comunicação entre vocês, para o cão aprender coisas novas, o cão se controlar, ao invés de ele ficar desesperado com aquela bolinha, ele saber se controlar, esperar o momento certo para a hora que você jogar ele vir com toda a energia, ele entender como a brincadeira funciona. É isso que a gente tem que fazer quando a gente fala de jogar bolinhas dentro de casa. A segunda situação que eu coloquei, encontrar objetos. Dentro de casa é um cenário muito favorável para a gente fazer todo e qualquer tipo de atividade com os nossos cães. E uma das situações que às vezes as pessoas acabam não praticando, porque demanda um certo conhecimento, uma certa dedicação ali, é você trabalhar o faro do seu cão, que é uma coisa natural dele, cheirar as coisas, ele vai fazer com muita facilidade e ele faz muito bem. É uma coisa que ele vai fazer tranquilamente, é natural do cachorro fazer isso. Então por que não a gente estimular isso? E aí pode ser qualquer coisa que você brinque, não precisa nem ser especialista em atividades de faro para você brincar assim com o seu cão. Pode ser um brinquedo, pode ser um petisco que você esconde, pode ser você se escondendo. Tudo isso é uma atividade muito saudável para você fazer dentro de casa, desenvolvendo ainda habilidades que o cão tem por natureza, para que ele possa conseguir com maestria, entender que aquele comportamento que ele faz com tanta facilidade é muito valorizado e funciona para alguma coisa. Então é muito importante a gente também fazer esse tipo de atividade, que é super segura, é super fácil e não precisa de muito espaço. O tamanho tanto importa do lugar para você esconder determinadas coisas para o seu cão achar. Então pense em fazer esse tipo de atividade também nesse formato. E aí a terceira que eu coloquei é a socialização. Uma coisa que por mais que você não pense ou não queira fazer, automaticamente está sendo feita dentro de casa é a socialização. Então por que não? Se automaticamente ela está feita, por que você não agarra isso e faz direito? E faz bem feito? Para o seu cão se dar bem com tudo? E aí vamos falar de objetos novos que podem ter na casa.
móveis, sacos de lixo, vassouras, aspiradores de pó, liquidificadores, objetos infinitos que a gente tem em casa, cada família tem de um jeito aí, sons diferentes para a gente apresentar para o nosso cão ambientes da casa, dar a opção para o nosso cão de ele ficar longe da gente em determinados locais. Olha como você fez uma socialização dentro de um ambiente. Você coloca o seu cão ali, lógico, com todo um processo, apresentando o local, fazendo atividades, levando o seu cão a entender como funciona aquele ambiente, e nesse momento você começa a deixar ele sozinho nesse local. Olha que socialização maravilhosa com o local onde o cão vive. Ele ficar seguro e tranquilo em um ambiente qualquer. Então, por que não você utilizar da socialização que automaticamente estará acontecendo para fazer com que ela aconteça do jeito certo, favorecendo o desenvolvimento do seu cão, enriquecendo a socialização do seu cão? Porque você pode até fazer com coisas que existem na casa, com coisas que normalmente acontecem. Por exemplo, uma televisão que você liga, você pode fazer com isso. Uma geladeira que você abre, um forno, uma máquina de lavar. Agora, por que não você aumentar o nível, você dar um passo a mais, você fazer coisas diferentes, por exemplo, colocar o lixo no meio da sala? É muito diferente para o seu cão, para você apresentar para ele. Botar uma cadeira deitada no meio do caminho. Olha quanta coisa que dá para a gente fazer. Então sempre pense em dar um passo à frente, um pulo a mais. Não deixe só o cão se virar sozinho, você fazer isso por ele. Então tudo isso é muito importante a gente fazer. Vamos para a pergunta de hoje. Agora eu vou ler as perguntas do Guilherme aqui que ele está fazendo. Depois eu vou ver se eu encontro aqui algumas que ele fez. A pergunta é: o que você vai oferecer para o seu cão em casa? Pode falar sobre as coisas que a gente já falou aqui também, mas é legal que você também dê a sua opinião para a gente poder conversar e entender um pouquinho melhor. Guilherme fez algumas perguntas aqui, falou, ó, Pateta e o Pluto são cachorros, porque um é bípede. Sempre tem isso, né? Que o Pluto também é um cachorro, por que ele fala? Por que o Pluto é cachorro? É uma questão de socialização, Guilherme. Provavelmente o Pateta foi muito melhor socializado. Ele sabe se relacionar com as pessoas, ele até fala. Agora o Pluto foi tido como cachorro. Ele simplesmente foi colocado na sociedade ali para viver como um cachorro. Nunca se pensou em desenvolver ele. Aí ele colocou outra vez isso. Boa. Minha frase maravilhosa. Gostei da minha frase. Pode botar num quadro aí, Guilherme. O que você vai oferecer para o seu cão dentro de casa? Aí eu vou pegar essa daqui eu já falei aqui agora, para a gente poder falar mais um pouquinho também sobre isso, que é muito importante. E aí corresponderam como cochilo. O que eu vou oferecer para o meu cão em casa? Cochilos. Falei um pouquinho atrás aqui sobre esse momento que a gente precisa oferecer para o cão, que é ensinar o cão a saber relaxar, a ter esse momento de descanso, principalmente quando a gente está em casa. A gente oferecer isso, porque a gente consegue oferecer de uma forma controlada, a gente consegue supervisionar, a gente consegue fazer gradualmente, devagar, aos poucos, começando com os pequenos passos. Não vai colocar o seu cão lá na hora que você precisa sair ou precisa dormir, colocar o seu cão num lugar e falar, dorme aí, meu filho. Um lugar que ele não conhece, que ele não se sente seguro, que ele não passou nenhum momento ali, não sabe o que acontece. Então é importante a gente pensar em oferecer isso para o nosso cão. E aí, cochilo pode ser visto de qualquer forma. Pode ser um cochilo durante o dia, pode ser o famoso cochilo à noite, para ele dormir direitinho. Mas é importante que esse cochilo seja entendido como um momento de relaxamento. O cão não precisa necessariamente dormir, muito pelo contrário, o cão dorme à noite. É nesse momento que ele precisa realmente se entregar. Para isso ele precisa ter esse lugar, ele precisa conhecer essa rotina, estar seguro dentro de casa. Agora o cochilo, ele serve como? Se você está fazendo as famosas atividades dentro de casa com o seu cão, de uma forma perfeita, ótima, que traga experiências positivas, não simplesmente só por fazer. Você está fazendo uma socialização, ensinando comandos para o seu cão, fazendo ele pensar, buscar coisas, treinar o faro. Aí você fez ali essa atividade, e aí você pega e leva o seu cão para ele relaxar depois dessa atividade. É legal que você coloque ali um brinquedinho, caso ele queira roer, para poder ajudar ele a relaxar nesse momento e já apresentar esse brinquedinho para ele. Só que o mais importante é para que ele possa absorver tudo isso que aconteceu naquele momento que você teve com ele. Se você não der esse tempo para o seu cão relaxar e processar o que aconteceu, ele vai começar a ficar cansado, mentalmente. Ele vai começar a ficar estressado, não vai querer participar mais de atividades, vai ficar acumulando estresse.
Então olha como é importante sim a gente oferecer dentro de casa para o cão cochilo, o descanso, o relaxamento, principalmente quando você está em casa, para você garantir que o seu cão sabe fazer isso, que ele gosta de fazer isso, que ele escolhe por conta própria fazer isso também. Que aí quando você estiver fora, provavelmente, se você fez todo um trabalho para ele conseguir ficar sozinho, ele vai ficar numa boa, ele vai ficar relaxado, sem pressa, vai fazer as coisas que ele quer fazer, enfim, isso é muito legal. Não sei se a pessoa que pôs está aí ainda, mas oferecer esses momentos de relaxamento são muito importantes para a gente fazer com o nosso cão dentro de casa e tirar aquele estigma de que eu tenho o tempo todo que fazer atividades com o meu cão e de que ser acelerado e gastar a energia do meu cão. Muito pelo contrário, tem que fazer o meu cão relaxar, trabalhar a mente. Olha que importante a gente fazer isso. Então façam com o seu cão esses momentos de relaxamento e descanso, sim. O famoso cochilo. Eu vou dar minha opinião também. Eu sempre gosto de dar minha opinião com relação a isso. Guilherme, se quiser dar a sua opinião aí também, acho ótimo. Ele pôs aqui, eu ofereço biscoitos Scooby, do desenho do Scooby-Doo. Eu vou colocar o seguinte, eu coloquei algumas situações, mas depois dessa aqui do cochilo, eu vou colocar que a gente precisa oferecer para o nosso cão comunicação. Esse já é uma ideia um pouco mais de especialista, né? Depois que eu comecei a trabalhar com cães e entender sobre cães, a gente precisa oferecer para o nosso cão comunicação. Isso é muito importante quando a gente traz um cão para casa, principalmente por ser uma espécie completamente diferente da nossa, que se comunica de uma forma completamente diferente da nossa. A gente precisa entender essa comunicação que o cão faz para a gente. As menores comunicações, nem precisa entender tudo, não. Só que tudo aquilo que o seu cão oferece como comunicação, você precisa entender ela, atender ela. É isso que a gente tem que fazer quando a gente traz um cão para casa. Tanto proporcionar que a gente entenda as coisas que o cão quer comunicar e a partir desse momento realizar, ajudar o cão a fazer isso, como ensinar coisas para o nosso cão. Para que nós possamos se comunicar, para que o cão possa entender a comunicação de outras pessoas. É nesse momento que entra o adestramento, você começar a ensinar comandos de voz, coisas que você fala e o cão entende e reage de acordo com o que você falou para ele. Isso que é importante a gente oferecer para o nosso cão dentro de casa, porque dentro de casa é um cenário que o seu cão conhece. Então qualquer coisa nova que você quiser inserir ali é mais fácil, porque ela vai ser a única coisa diferente que está acontecendo. Se você deixar para oferecer coisas e ensinar coisas para o seu cão fora de casa, existem diversos estímulos novos e estão acontecendo o tempo inteiro. Você vai ficar disputando com isso. Provavelmente você vai perder. Se você ficar querendo ensinar comandos de falar coisas para o seu cão, tem muita coisa acontecendo. Então dentro de casa é o cenário ideal. Vai ser só isso de diferente que o seu cão vai ter. Um som diferente, uma palavra diferente, um gesto diferente que você faz, que seja. Mas isso é importante a gente oferecer para o nosso cão dentro de casa. Tanto a nossa comunicação com ele, quanto a dele com a gente. A gente aprender a ler esses sinais, a dar o suporte que o cão precisa, quando ele precisa. E quando ele não precisa, você não dá. Você não dá o suporte, deixa ele se virar sozinho. Olha que importante a gente trabalhar essa comunicação dentro de casa com os nossos cães. Deixa eu tirar aqui o cochilo. Enquanto isso, vocês podem também dar a opinião de vocês aqui, o que você vai oferecer para o seu cão em casa. É legal que a gente tenha em mente também que o tema de hoje é justamente aquela ideia de vou fazer o menos possível com o meu cão, para justamente não incomodar a minha rotina, ou para que ele não fique demandando demais do meu tempo, da minha energia, da minha cabeça, do meu pensamento. O que você vai oferecer então para o seu cão, pensando nisso? A primeira resposta que a gente teve aqui foi cochilo. Olha que legal, é aquele momento em que você dá para o seu cão de qualidade e que você acaba tendo o seu tempinho também, se você quiser, se você entender dessa forma. E aí, falando desses cochilos e do que a gente vai oferecer, um conceito que não pode nunca passar em branco para quem quer ter um cão em casa e para quem já tem, são atender às necessidades dos cães. E aí a gente vai fechar num bloco aqui que são as necessidades básicas. Aquilo que se você traz para casa e não oferece isso, não faz nem sentido você trazer um cão para casa se você não oferecer nem essas necessidades básicas do cão. E quando você atende essas necessidades básicas do cão, automaticamente você vai ter um cão mais equilibrado. Eu vou utilizar esse termo porque, na verdade, é um cão que tem as necessidades supridas. Então ele vai ter muito controle, ele vai estar tranquilo, calmo na maioria das vezes, porque ele sabe que essas necessidades dele estão sendo atendidas. Lembra que eu falei das muitas atividades?
Você está variando as atividades, oferecendo isso. Então a gente acaba oferecendo para o cão como necessidade básica uma alimentação de qualidade, com horários direitinhos, para o cão saber o que vai acontecer, não ficar ali na expectativa de que, quando que é essa comida? Não, agora, temos horário, você sabe a rotina, o que vai acontecer, pode ficar tranquilo. Então isso a gente precisa fazer como necessidade básica. A gente precisa manter o local onde a gente quer que o cão viva higiênico, limpo, sempre, não importa o que aconteça, não importa o que te falem, toda vez que tem necessidade de xixi, cocô, tem que ser limpo, tem que deixar ali para o seu cão estar pronto e preparado e à vontade para utilizar de novo. Ninguém gosta de usar banheiro sujo, cães também não gostam, não importa o que te digam, cães não gostam de usar banheiro sujo, só usam se é a única opção que você dá para ele, e aí não está justo isso. Socialização. Você precisa oferecer uma socialização para o seu cão. E aí não precisa nem ser de uma socialização tão gradual ou, como a gente fala, progressiva. Não, você precisa apresentar as coisas pelo menos de casa para o seu cão. Ele precisa conhecer tudo o que acontece ali. Então isso você precisa fazer como necessidade básica. Você precisa ter atividades físicas com o seu cão. O mínimo possível que você consiga oferecer para o seu cão. Pode ser só dentro de casa, sim. Aí eu estou falando de atividade física. Movimentação de corpo, ensinar o seu cão a conhecer o próprio corpo, as possibilidades que ele tem, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue para você evitar de fazer. Isso é necessidade básica. Atividade cognitiva, ensinar o seu cão a pensar, fazer ele trabalhar a mente, com desafios, com coisas novas, ensinando truques, ensinando os comandos de voz, porque isso vai fazer o cão pensar. Isso é uma necessidade básica que a gente precisa oferecer para o nosso cão. Descanso, que é o famoso abrigo. O cão precisa ter um lugar onde ele considera e sabe que é o lugar seguro dele. E aí pode ser a casa toda, de preferência a casa toda, ou se não, simplesmente uma caixinha de transporte, uma casinha, onde ele vai entrar ali, e vai ficar numa boa. A gente precisa oferecer essas necessidades básicas. E nem precisa ser tudo no mesmo dia, se você não tiver condições. Vai oferecendo um tipo por dia, 2 tipos por dia. Não fica focando sempre nas mesmas coisas, mas atenda às necessidades básicas do seu cão para que você tenha um cão mais tranquilo. Um cão que pode confiar em você, que você oferece as coisas que ele precisa. Traz o desenvolvimento, que trazem paz para ele, que atendem necessidades, que deixam as necessidades dele supridas. E aí ele não tem por que ficar desesperado, preocupado com nada. Ele sabe exatamente o que acontece. Então atendam sempre as necessidades básicas, pelo menos, do seu cão. Por que eu falei pelo menos? Eu falei pelo menos porque, na verdade, a gente tem que buscar, quem acompanha aqui sabe, que a gente tem que buscar atender as necessidades específicas daquele cão. Tudo, como a gente fala, personalizado para aquele cãozinho. As necessidades básicas vão continuar existindo, porém cada uma delas vai ter um quê a mais, que vai ser uma coisa que vai ser melhor para o seu cão, que o seu cão consegue fazer melhor, que ele gosta mais, que ele tem capacidade para fazer. Então essas são as necessidades específicas para o cão. E é isso que a gente precisa buscar. Próxima pergunta. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês aqui na pergunta de hoje, que é o que você vai oferecer para o seu cão em casa. Todas as pessoas da casa precisam interagir com o cão? Isso pode acontecer com mais frequência do que a gente imagina, tanto pela rotina de horas que as pessoas passam na casa, tem pessoas que passam mais horas, outras passam menos horas, quanto pessoas que não querem ter um cão dentro de casa, ou não querem dar muita atenção para o cão. Às vezes acontece com mais frequência que a gente imagina, uma pessoa traz porque quer, a outra não queria, enfim, isso acontece. Só que será que todas as pessoas, então, precisam interagir com o cão? Mesmo que eu não queira, eu tenho que ficar interagindo com esse cão? E a resposta é, mesmo que você não queira, você já está interagindo com esse cão. E a partir do momento que você entende que você está a todo momento, até nos momentos que você não está tendo contato direto com o cão, você está interagindo com ele, você vai começar a fazer as coisas do jeito certo. Você vai entender que a sua participação naquele momento, se você não quer interagir, é justamente respeitar o espaço do cão. Respeitar o limite do cão, os momentos do cão. É conhecer as coisas que esse cão precisa. Aí, sem dúvida nenhuma, você automaticamente vai fazer. E vai fazer até melhor do que uma pessoa que vá e queira participar sem saber o que está fazendo ou de qualquer jeito. O fato de você não interagir com o cão dentro da sua própria casa, apresenta para o cão essa situação, que ele não precisa interagir com todo mundo, com as pessoas que ele vai encontrar na rua, que é possível as pessoas passarem e ele também não ligar, e elas não ligarem para ele não se frustrar. Se todo mundo da casa
interage o tempo inteiro, todas as pessoas que chegam brincam e vão e fazem as coisas com o cão, quando ele for pra rua ele vai ficar muito frustrado se as pessoas que passarem não interagirem com ele. Ele não vai entender o que está acontecendo. Então é importante que a gente entenda que mesmo as pessoas que não interagem com o cão dentro da casa estão interagindo, estão apresentando situações para o cão. E a partir desse momento é oferecer da melhor forma. Se eu não quero interagir, eu vou mostrar para esse cão que não existe interação nesse momento. Olha como é saudável a gente mudar um pouco a ideia. Por mais que você não queira, você tem essa responsabilidade também com esse cão. Só que se você não quer interagir, então não interaja. Faça do jeito certo. Respeite o espaço, respeite aquele indivíduo. Não fica fazendo que nem o alvo da live aqui, ó, mandando sair de perto, vai deitar, vai pra cama, vai pra fora. Simplesmente não interaja. Mostre pro seu cão que você não precisa interagir com todo mundo, que ele não precisa interagir com todo mundo. Parece estranho, mas é a melhor coisa que a pessoa tem a fazer quando ela tem um cão dentro de casa e não quer interagir. É realmente fazer isso funcionar do jeito certo, de modo que seja bom para ela e para o cão também. Então todas as pessoas, essa é a resposta da pergunta, todas as pessoas precisam interagir com o cão dentro de casa. Cada uma entendendo o que quer fazer e fazendo da melhor forma para o cão. Já tinha pensado nisso? Que mesmo aquelas pessoas que não quero falar com esse cão. Então não faz isso, ó, não quero falar com esse cão. Porque aqui você já está dando um sinal para o cão, você já está interagindo e provavelmente fazendo uma coisa negativa para o cão. Enfim, sigamos. Quando o cão se esconde de medo, o que eu devo fazer? E aí estamos falando daquela questão de quanto menos melhor. Então o cão se escondeu de medo, não vou fazer nada. Até prefiro que ele se esconda. E aí eu coloquei 3 situações. Eu vou tirar ele desse lugar que ele se escondeu, eu vou esperar ele sair, ou eu vou dar alguma coisa para ele roer enquanto ele está nesse local. Quando a pessoa entende que o ato de roer é uma coisa que relaxa o cão, que traz uma tranquilidade, que gasta energia, que desestressa, é muito comum as pessoas acreditarem que nesse momento ela precisa oferecer alguma coisa que o cão queira. Eu coloquei uma coisa de roer, mas pode ser um brinquedo, pode ser até uma comida, a pessoa de repente quer dar para o cão naquele momento. Só que vamos entender o seguinte, comecei pela última, né? Vamos entender que quando o cão busca um lugar para se esconder, independente de qual seja esse lugar foi o único lugar que ele encontrou, o único lugar que ele conhece e que ele vai se sentir seguro. Quando você se aproxima desse lugar e invade esse lugar, seja para tirar ele do lugar ou para oferecer alguma coisa para ele, você rompeu a segurança desse lugar. Mesmo que seja você, a pessoa que ele ama, a pessoa que ele confia. Ele se colocou ali porque ele estava com medo e precisava ficar seguro, ficar isolado, se sentir guardado, né, dentro de uma toca. E aí você foi lá e quebrou essa barreira, invadiu, jogando coisas, dando coisas, falando, olhando para ele. Você começa a quebrar essa segurança que o seu cão sente naquele lugar. Então essa é uma coisa que a gente não deve fazer, em nenhuma circunstância. Se o cão foi para um lugar quando ele estava com medo, o que a gente tem que fazer, primeiro de tudo é supervisionar, lógico, depois eu vou falar de supervisionar. O que você tem que fazer é esperar ele sair. Esperar ele por conta dele sair. Se quando ele quiser sair, ele tiver dificuldade de sair, aí você vê que ele está querendo sair, aí você ajuda, é óbvio, aí você vai lá, supervisiona e ajuda. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o seu cão não tinha um lugar seguro. Se você precisou ir até um lugar para tentar tirar ele ou dar alguma coisa para ele brincar, para ele ficar mais calmo, é porque esse lugar você nunca mostrou para o seu cão. Você nunca apresentou para o seu cão um lugar seguro. Então o que a gente precisa fazer antes de qualquer tipo dessa situação acontecer, de o seu cão se esconder por uma coisa por medo e se esconder em qualquer lugar que ele escolher, você precisa oferecer para ele esse lugar. Você precisa transformar um lugar, e aí eu falo novamente, da caixinha de transporte, da casinha, de preferência com uma porta, para que o seu cão entre e ele se isole ali, ó. Ele possa ter esse momento dele. Lembra que não tem problema nenhum o cão sentir medo. O que ele precisa saber e você ajudar ele é como ele vai lidar com esse medo. E a casinha e a caixinha são lugares onde você dá essa ferramenta para o seu cão. Talvez não seja a melhor de todas, o seu cão ter medo a ponto de ter que se esconder, porém, você precisa, no mínimo, oferecer. Eu falei do abrigo, a necessidade básica. O cão precisa ter esse lugar. Então, se ele tem esse lugar, a única coisa que você faz quando ele vai para esse lugar é esperar.
pode esperar, porque ele tomou a decisão, ele foi para o lugar que é seguro para ele, que ele se sente bem. Não tem por que você incomodar. Muito pelo contrário, se você vai lá e incomoda, você vai quebrando essa relação que ele tem de segurança desse lugar. Porque alguém pode vir e entrar a qualquer momento. Alguém pode vir botar a mão, colocar alguma coisa. E não é o que o seu cão está querendo nesse momento. Então ofereça esse lugar de forma segura para o seu cão e deixa ele ficar ali. Deixa ele ter como aquele lugar como segurança para ele. Não tente tirar, não tente oferecer nada. Agora, se você não preparou nada, se você não apresentou um lugar de segurança para o seu cão e ele num momento de medo foi se enfiar embaixo de uma cama, deixa ele lá. E aí quando ele sair, você entende que ele não conhece um lugar seguro. E a partir desse momento você começa a transformar, a escolher um lugar e apresentar para o seu cão como um lugar seguro para ele poder ter como opção um lugar que você escolheu e que é confortável ali para ele. Enquanto isso, seguimos. Quem quiser dar opinião aqui sobre o que você vai oferecer para o seu cão em casa, podem ou falar tudo isso que a gente já falou aqui também, ou dar uma opinião diferente, o que é sempre super bem-vindo, a gente ter outras visões. Enquanto isso, eu vou para a próxima pergunta. Se o cão fizer muitas atividades, ele vai ter mais energia? Ele terá mais energia? Então isso pode acontecer com muitas famílias, de conforme elas vão oferecendo atividade para o cão, cada vez mais esse cão vai demandando mais atividade. Então, por exemplo, o famoso passeio. A pessoa começa a fazer passeio porque o cão está apresentando algum comportamento que ela não quer e ela ouviu falar ou alguém orientou ela que precisava gastar a energia do cão. E aí ela começou a fazer passeio. Ela fez um passeio ali de 10, 15 minutos, voltou para casa, aí de repente o cão começou a apresentar os comportamentos de novo, ela achou que não era suficiente, deu mais passeio para o cão, foi colocando passeio na vida do cão, deixando o cão cansado. O que automaticamente foi acontecendo? Esse cão foi ficando cada vez mais resistente. Você foi querendo ou não, treinando o seu cão para poder ter mais resistência para poder fazer as coisas. É esse ponto que a gente precisa entender quando a gente fala de atividades para o cão, de muita atividade. Lembra das atividades variadas que a gente precisa oferecer para o nosso cão. E quando a gente fala do cão ter mais energia, o que a gente precisa pensar é que o cão precisa ter mais disposição. Então, quanto mais atividades você oferecer para o seu cão, mais disposição ele terá para fazer. E aí onde é que a gente entra nesse momento para a gente não extrapolar, para não entrar numa situação onde nós também não conseguimos acompanhar ou oferecer para o nosso cão. Se a gente ficar fazendo muita atividade física e o cão começar a ganhar resistência, se for próprio do cão isso, você chegar um momento que talvez você não consiga fazer o tanto que ele já consegue fazer. Então a gente precisa oferecer atividades variadas para o nosso cão e o descanso, o cochilo, o relaxamento. Para quê? Para que o seu cão tenha atividades variadas, você atenda aquelas necessidades básicas e específicas daquele cão, ele goste de fazer aquilo e fique ainda com aquele gostinho de quero mais. Ou seja, ele sempre vai terminar a atividade ainda querendo fazer. Só que se você não oferecer para ele um cochilo, um descanso, um relaxamento, ele vai ficar querendo fazer aquilo, aquela atividade, porque é a única coisa que ele conhece. Você precisa transformar o cochilo numa coisa boa, saudável, que o seu cão gosta e que faz bem para ele. Automaticamente ele vai querer fazer isso também. E aí você vai ter um cão equilibrado, que gosta de fazer atividades, independente de qual seja, física, sensorial, cognitiva, não importa. Você vai fazer essas atividades com o seu cão e ele vai ter energia, vai ter disposição para continuar fazendo em outros momentos, querer fazer em outros momentos. É isso que a gente precisa olhar para o nosso cão e entender. Não é forçar o nosso cão a gastar cada vez mais energia, a não ser que essa seja a sua realidade e você queira isso para o seu cão e consiga oferecer de uma forma saudável isso. Você precisa variar. Variar os tipos de atividade para que o seu cão sempre queira fazer. Esteja sempre disposto. Essa é a energia que a gente quer que o nosso cão tenha. Então, automaticamente, quanto mais atividades variadas você faz do jeito certo, com o tempo certo, dentro do limite do seu cão, fazendo os descansos, as pausas, os cochilos, para que o seu cão tenha vontade de participar novamente, ele vai ter cada vez mais energia. Ele vai querer participar, estar pronto, estimulado, motivado para participar. É isso que a gente precisa buscar. Só que se você não mostrar para ele que existe o descanso e o relaxamento, você vai transformar a sua vida numa loucura. Porque o seu cão só vai conhecer atividades que exigem energia, que precisam de disposição, e talvez você não consiga oferecer isso para ele.
Então, o ideal é que você ofereça dentro das atividades do seu cão o descanso, o abrigo, o cochilo, o relaxamento. Isso é uma necessidade básica do cão e precisa ser oferecida com frequência. Não sei se vocês sabiam disso, mas é esse o objetivo nosso. É que o nosso cão esteja sempre querendo fazer as coisas com a gente, sempre estimulado para participar. E para isso acontecer, precisa ter uma variedade muito boa de estímulos diferentes, de atividades diferentes e existirem as pausas, os descansos para o nosso cão entre essas atividades. Para ele trabalhar autocontrole, para ele relaxar, para ele querer fazer de novo. Acho que o resumo é, quanto mais você tenta gastar a energia do seu cão para deixar ele cansado, cada vez menos ele vai ficando cansado. Porque ele não vai querer fazer mais, ele vai começar a parar de fazer. Ele não vai querer. Quem é que quer fazer uma coisa que cansa o tempo inteiro? Não, ninguém quer fazer. Os cães também não. Vamos para a pergunta do dia. Pergunta é, o que você vai oferecer para o seu cão em casa? E aí vamos ver a resposta de vocês, as opiniões de vocês. E aí colocar aqui, ó, petisco. Petisco é uma coisa que eu vou oferecer para o meu cão em casa. Sim, vou começar já pelo básico, né? Óbvio, a gente precisa oferecer petisco. Só que a consideração do petisco, ou a ideia de petisco, é que ela precisa ser talvez modificada ou preparada para cada cão. O ideal é que o petisco seja entendido como uma coisa, uma recompensa por alguma coisa. Por alguma coisa que você pediu, alguma coisa que você quer que o cão faça, ou alguma coisa que ele fez. É legal que o petisco seja entendido como isso. Não necessariamente como uma coisa que é diferente da comida que ele já come, da ração dele, da alimentação que você oferece para ele. O ideal é que essa própria alimentação dele seja considerada como um petisco. Que ela apareça em momentos onde o cão trabalhou para conseguir, ou seja, ele se desafiou, ele pensou, você interagiu com ele, e aí veio um pouco de comida, uma ração, um petisco. O petisco, né? Eu acho que é dessa forma que a gente precisa entender a existência de um petisco. E aí a gente vai falar agora dessa questão de oferecer em casa. O petisco, na maioria das vezes, o petisco é considerado como aquilo que o cão valoriza muito. Então, se você fez uma valorização da própria alimentação do cão, automaticamente ela será um petisco. Só que, para você oferecer esse petisco fora de casa, porque acho que muitas pessoas, como colocou aqui petisco dentro de casa, a gente precisa entender que fora de casa precisam existir recompensas. Para que o cão faça as coisas, para que ele entenda, para que ele se esforce, para que ele consiga se controlar. E a melhor coisa de você oferecer para o seu cão fora de casa é uma coisa que ele valoriza muito. E aí pode ser um brinquedo, pode ser o seu carinho, depende do tipo e do tamanho de valorização que você fez com essa situação, com essa recompensa. Então o petisco ele entra também como uma recompensa muito valiosa para o nosso cão. E aí dentro de casa, quando você vai oferecer esse petisco para o seu cão, é legal que você faça isso valer a pena. E aí depende o que é o petisco. Pode até ser os outros petiscos, coisas diferentes, frutas, legumes, petiscos industrializados. E aí é indiferente, cada família escolhe uma coisa. Porém, isso precisa valer a pena. O cão precisa querer, precisa gostar, precisa estar disposto, estimulado para participar disso. Automaticamente, você estará fazendo bem para o seu cão. A interação será muito boa com o seu cão. Então você oferecer petisco dentro de casa é maravilhoso, desde que você faça desse jeito. Seja um momento certo, a quantidade certa, para que o seu cão não fique cheio daquilo ou empanturrado, para que você tenha a oportunidade de oferecer várias vezes, mais de uma vez isso para o seu cão, sem desestabilizar a alimentação e a nutrição dele. Então é importante a gente olhar dessa forma. E aí quando a gente fala de quanto menos melhor, é muito comum as famílias pegarem e dar o petisco inteiro para o cão, ou uma grande quantidade, para que o cão fique um tempo ali, ó, sem te atrapalhar, sem te incomodar. Então essa é a visão que a gente não pode ter. O petisco ele precisa existir como um momento de interação e muito valioso. E aí a partir desse momento você vai fazer várias vezes, em atividades variadas, muitas atividades. Tudo isso ó, vai se juntando no que a gente precisa oferecer para o nosso cão. Eu vou dar minha opinião aqui também. Eu coloquei petisco, colocar petisco, tá? O que você vai oferecer para o seu cão dentro de casa? Aí eu coloquei respeito. Isso é uma das coisas que a gente precisa oferecer também para o nosso cão dentro de casa. Eu sempre falo que tudo é muito importante, porque toda atividade que a gente faz com o nosso cão precisa ser levada em consideração e precisa existir com frequência. E o respeito é um dos mais importantes.
Porque se você respeita o seu cão, tanto você vai respeitar os limites dele com relação a atividades que você está fazendo, respeitar o limite dele com relação à inteligência dele, aquilo que ele já conhece ou consegue entender. Você vai respeitar e vai fazer o mais fácil para que depois você possa ir acrescentando as dificuldades para que o seu cão consiga fazer. Olha como isso é respeito. E olha como a gente fala, a gente está justamente o contrário do quanto menos melhor. Não, é quanto mais melhor. É você fazer de pouquinho em pouquinho. Olha o tanto que você está fazendo com o seu cão, respeitando esse limite. Mais um respeito, respeitar o momento em que ele quer ficar sozinho. Para isso você cria essa situação, cria esse momento, apresenta esse lugar para que ele tenha isso, para que ele possa ter isso. Olha como isso é respeito ao cão. Mais um respeito dentro de casa, respeitar a comunicação. Saber entender quando o seu cão está desconfortável para você parar de fazer alguma coisa ou impedir que isso continue acontecendo. Respeitar a comunicação do seu cão quando ele está precisando de alguma coisa que você não está oferecendo. Entender que não é ele que está querendo que você faça as coisas, é porque você não está fazendo. Está deixando de atender essas necessidades básicas e específicas do seu cão. Então, quando o seu cão vier te procurar, a comunicação dele existir, você precisa respeitar, entender, valorizar, ajudar e dar suporte para o seu cão. Então, acho que respeito é uma palavra muito boa para a gente utilizar, que vai atender diversos aspectos da vida do nosso cão, das necessidades dele. Você vai oferecer uma alimentação de qualidade para ele, balanceada, respeito ao seu cão, ao que ele aguenta, ao tipo físico, para que ele não fique fora do peso, para que ele não fique cansado, para que ele não fique empanturrado. Tudo, todas as necessidades do cão, se a gente olhar com respeito, a gente consegue oferecer do jeito certo. Não sei se já tinham pensado nisso também, mas respeito é uma das coisas que a gente precisa oferecer dentro de casa para o nosso cão. Babei! Acabou minha água. Para finalizar, não é finalizar não, é finalizar daqui a pouquinho. Eu coloquei um termo aqui, que às vezes quando eu falo para as pessoas, muitas famílias ficam meio assustadas ou simplesmente acham que eu estou errado. E aí depois eu explico, né, e vou explicar para vocês também. Que a gente precisa, e aí falando do quanto menos melhor, o que a gente precisa fazer de verdade é a gente dar o que o cão quer. Quando eu falo isso, é muito comum as pessoas falarem, não, mas aí o cão vai fazer de mim gato e sapato, ele vai fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, o tanto que ele quiser, eu não vou aguentar. É muito comum a gente ouvir isso. Só que quando a pessoa fala desse jeito, é porque simplesmente ela não conhece as necessidades do cão e não sabe oferecer elas dentro de casa, ou fora de casa. Aqui a gente está falando de tudo. Quando isso acontece é porque a pessoa não sabe disso. A gente precisa entender as necessidades que o cão tem, essas atividades variadas que eu já falei agora sobre necessidades básicas do cão, cada uma delas ali, para você oferecer de forma frequente, com qualidade, fazendo o seu cão querer mais. Isso a gente precisa oferecer para o cão sempre que ele está em casa. A partir desse momento, você estará dando o que ele quer. Você vai dar o que ele quer, o que ele precisa. Então a gente precisa dar para o nosso cão o que ele quer. Agora, por exemplo, entrou em uma situação em que o cão queria fazer determinada coisa que para você não fazia sentido. Por exemplo, ele quer morder o pé do sofá, ou quer fazer xixi na parede, não sei. E você não quer que ele faça isso. Porém, é uma coisa que ele quer, que ele precisa. A gente tem que olhar para esse tipo de situação como uma oportunidade para atender melhor uma necessidade do cão. Se ele precisa ainda fazer coisas que você não quer que ele faça, existe uma necessidade não suprida ali e ele está tomando as decisões dele para poder suprir. Aí nesse momento você vai dar o que ele quer, que é o quê? Não é ele continuar fazendo aquilo que para você não faz sentido e para ele faz. É você oferecer do jeito que você acha certo para que ele tenha acesso a isso que ele queria. No caso de fazer uma mordida num pé de mesa, é você nos momentos certos, na hora de relaxamento, oferecer o brinquedo que é para ele roer. Ou seja, você deu o que ele queria, porém, dentro daquilo que fazia sentido da sua rotina, daquilo que você acreditava ser bom para o cão. O cão está fazendo xixi na parede. Então calma, ele provavelmente não conhece o banheiro ou não tem segurança naquele banheiro que eu estou oferecendo para ele. Então você pode melhorar aquelas condições, limpar melhor, fechar uma porta ou abrir um espaço. De repente é um espaço que está muito estreito, o cão não consegue se movimentar ali, não fica à vontade. É isso que a gente tem que entender quando o cão faz uma coisa que a gente não quer, é porque a forma como estamos oferecendo ainda não é uma forma que é boa para o nosso cão, que não é específica do nosso cão. Então é isso que a gente faz, a gente dá o que ele quer. Se ele está apresentando esse comportamento, opa, tem alguma coisa ali que eu preciso ainda oferecer
E aí eu vou oferecer de um jeito que a gente vai gostar. Eu vou gostar e o meu cão também. Então a gente precisa dar o que o nosso cão quer. Sempre pensa isso. Sempre. Não importa o que seu cão esteja fazendo, qual é o comportamento que ele está apresentando, ele precisa daquilo. É aquilo que ele conhece. Se você não quer que ele faça aquilo, encontre algo em comum. Uma coisa que faça sentido para vocês e que atenda aquela necessidade do seu cão. Aí sim estaremos sendo justos com os nossos cães. E aí quando a gente fala de fazer essas coisas com os cães, a gente tem que sempre falar em tempo de qualidade. E aí a gente pode sim entrar nesse critério que eu falo no começo da live aqui, quanto menos, melhor. Isso vai ser válido a partir do momento que você oferece esse menos com muita qualidade. Sempre oferecendo coisas que seu cão precisa, sempre atendendo necessidades específicas do seu cão, sempre variando as atividades que você faz, os formatos e os objetivos dessas atividades que você faz. Não ficar em uma atividade só. E aí pode ser sim, pode ser menos. Você pode fazer menos. Inclusive o ideal é que você faça menos. Ao invés de você fazer um passeio de 1 hora com seu cão, você faz um passeio de 15 minutos, onde nesse passeio você dá acesso para que ele possa farejar coisas, você faz uma socialização com animais, outros animais, com cães, com pessoas, você faz socialização com barulhos, com carros, eu falava ratos, com carros, motos, aviões que passam. Em 15 minutos, tá ótimo. É muito melhor do que você fazer 1 hora e cansar o seu cão e seu cão não aprender nada e tá cheio de estímulos e passar por diversas dificuldades e não conseguir resolver nada. Então pensa no quanto menos melhor desse jeito. Você oferecer as coisas do jeito certo, com muita qualidade, com muita variedade, para que o seu cão queira sempre participar, sem esgotar esse cão, respeitando os limites desse cão, olhando as necessidades específicas desse cão. Aí, qualquer 15, 10 minutos que você passe com seu cão vai ser muito, mas muito melhor do que um tempo enorme de qualidade, de não qualidade. Imagina no descanso. Você dá um descanso de 5 minutos para o seu cão ali, é muito melhor às vezes do que uma noite mal dormida, que o seu cão não tem segurança, não consegue dormir, não conhece um lugar certo para dormir, que ele se sente seguro. Então ofereça sempre 15 minutos, o menos ali, o que você conseguir oferecer de qualidade para o seu cão, vai ser melhor. E aí se você variar essas atividades, você vai oferecer tudo o que o seu cão precisa, com uma forma boa de qualidade, com uma variedade muito legal para o seu cão, aumentando a qualidade de vida, estreitando os laços entre vocês, desenvolvendo habilidades do seu cão e com certeza se tornando a pessoa que é a melhor amiga desse cão. É isso que a gente precisa fazer quando a gente fala de ter um cão em casa. Uma ótima noite a todos. Espero que todos tenham entendido, tenham absorvido um pouquinho. Quanto menos, melhor. Foca em uma coisa só. Faz uma coisa só do que você ouviu hoje. Trabalha nela ali até ficar perfeito, até que o seu cão entenda, goste, queira fazer mais vezes. Aí sim você vai estar fazendo o seu papel frente ao seu cão. Uma ótima noite, fiquem com Deus, nos vemos em breve. Hoje a live foi na sexta, né? Acabei não falando porque pra mim tá normal. Mas as lives voltam a ser nas quartas-feiras, tá, pessoal? Só essa semana que acabei fazendo hoje.